Tá, mas e quem me garante que essa linha divisada não está torta? Quem me garante que essa linha divisada está no lugar certo? Bom, existe uma maneira de fazer isso, vou te mostrar agora, olha só. Você vai usar um tubo oco e colocar um líquido dentro, né, de preferência colorido, para você poder enxergar, e aí, por conta da pressão atmosférica, ele vai ficar em equilíbrio, né? E aí é só extrapolar que você sabe que você está na tua linha horizontal, né? Coloca na altura dos olhos, aí, e aí você já delimita essa tua linha divisada. Olha só, se eu for me distanciando, é claro que nessa escala aí eu vou ver uma diferença bem pequenininha, né, entre a linha do horizonte e a minha linha divisada. E aí, se eu observar, colocar ele na minha frente e fazer essa comparação, olha só, como é que fica numa altura de uma pessoa normal. Claro, essa aqui não está feita a conta, né? É só uma aproximação. E à medida que eu vou aumentando de altura, né? Isso aí vai mudando. Tem na internet, alguém já fez essa medida em várias posições e eu fui investigar isso direitinho. Acompanha comigo. Olha só, você tem a linha do horizonte e você tem essas duas linhas vermelhas aí que coincidem com a tua linha divisada, né? Aí ele vai para um lugar um pouquinho mais alto, então você já vê que tem uma diferençazinha, né? Em relação ao nível do mar. E ele vai ainda mais alto, né? Olha só. Aí. Então, não é tanta coisa, mas é significativo. Já dá para observar. Ele já está a 5.600 pés, já está mais de 1 quilômetro de altura. E aí você vê nitidamente essa diferença, né? Bom, e aí eu fui atrás desses dados que ele teve, e está aqui, ó, no nível do mar, pela altura que ele estava, e aqui o nível dele, ó, de onde ele tirou aqui a medida, né, da posição, da localização, e aqui onde ele estava, né, que fica lá na costa oeste dos Estados Unidos, né. E quando ele foi para mais alto, ele já estava nessa posição amarela onde ele estava inicialmente, ele já foi para esse morro mais alto ali, de lá onde ele tirou essa imagem. Olha só, ali na posição em 3 dimensões, e aí a visão que ele tem do nível do mar. Aquelas pequenas montanhas que você vê ali, na realidade, são ilhas, né, que estão lá em cima. E aí eu fiz uma animação para mostrar isso, olha só. E elas estão a mais ou menos 63 quilômetros da costa, né? Então você vê você percebe, mesmo assim dá para perceber pela altura que ele estava, as montanhas lá no próximo à linha do horizonte, né? Ele estava ali em Malibu, a mais ou menos 365 metros de altura. Aí a linha delimitada pelo líquido, que é a linha divisada, comparado à linha do horizonte, né? Então você vê essa diferença. E aí eu já te coloco como tarefa para você calcular quanto é que fica essa diferença em grau. Já aqui ele foi bem mais alto, né, no Monte Wilson, e aí aqui é a visão, que pelo Google Maps, a visão que você tem da linha do horizonte. Né, porque ficou meio confuso saber ponta de nuvem, tudo, então aqui tem mais ou menos a expressão que ele tem. Acho que eu fiz uma animação sobre isso. E aí está aqui, aproximadamente 1.700 metros de altura, você tem aqui a linha divisada em relação ao nível do mar, que também não é muita coisa para esse nível de altura. Você só vai perceber isso bastante quando você está viajando de avião ou coisa do tipo, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, escreva aí nos comentários. Quem sabe eu não faço uma aula, né, baseado apenas para tirar essas dúvidas. E espero ter te instigado o suficiente para que você possa dar uma olhada nesses assuntos com mais propriedade. Okay? Vou te deixar um vídeo aí para você conferir de um navio deixando a costa, e aí você vai percebendo a animação, vai estar acelerado, né, claro, mas você vai percebendo ele sumindo na linha do horizonte. É bem interessante. Então, agradeço mais uma vez e até a próxima. Valeu!